E aí, pessoal, tudo bem? Uma possível queda nas commodities poderia levar o Brasil aí, a bolsa de valores, a uma queda de 50% e ficar vários anos na baixa, conforme aconteceu no passado? É isso que nós vamos tentar entender. Vamos analisar o comportamento das ações, né? Porque setores diferentes se comportam de forma diferente, mas de forma geral, quando as commodities caem, a bolsa inteira cai, tá? Então nós vamos ver aqui Transmissão Paulista, Sanepar, Banco do Brasil e outros bancos, a Vale. Vamos comparar também o Ibovespa aí com o SP500 no passado, se vale a pena a gente dar uma diversificada. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal ativando o sino, tá? E as commodities, de modo geral, estão em alta. A gente vê aqui o petróleo, né, depois de alguma queda, ele veio numa alta aqui infinita, muito aí impulsionado também pela guerra. É uma commodity que deve se manter em alta por um tempo, tá? Mas eventualmente, em algum momento, ela pode cair, né? E é isso aí que a gente vai tentar anteceder, né? Vamos dar uma comparada aí com o passado. Nós vamos falar aqui do minério de ferro. Olha só, o minério de ferro também está na alta, 133. O mercado precificava ele em torno de 90 nesse ano. Olha, está muito alto ainda. Isso porque a China parece demonstrar o interesse de sempre querer baixar isso. Elas divulgam alguns dados aí que às vezes parece exagerado, parecia que a Evergrande ia falir, depois não vai mais. Parece que eles querem realmente, ó, este tipo de comportamento aqui, uma queda. Mas como eles demandam muito do minério de ferro, é assim que a economia deles funciona, né? Baseado aí na construção, eles não conseguem fazer esse minério cair. Mas o fato é que em algum momento pode cair também, né? O minério de ferro. Então, são dois dos principais commodities, mas tem vários outros. O Brasil é muito commodity, não só as empresas vinculadas ao commodity. A economia inteira do Brasil diminui, né? E o que acontece quando a economia diminui? O primeiro setor que você vem à cabeça são os setores dos financeiros, né? Eles também são muito afetados. De forma geral, a bolsa inteira acaba sendo muito afetada, né? E aí não tem como não refletir nas cotações. E vocês sabem que o Barsi, né, ele defende os setores aí à prova de balas, são o best de Barsi. Hoje nós temos bancos, elétricas, seguradoras, saneamento e telecom, são os setores aí à prova de várias crises, mas eu também gosto muito de commodities, eles até têm um comportamento similar com algumas ações do setor best de Barsi, bancos, seguradoras, você tem que comprar na baixa, comprar no topo você vai poder se dar mal por um bom tempo. Commodities é similar, eles são voláteis, mas se você comprar na baixa, você vai ganhar muito mais até do que qualquer uma das outras aqui. Só ter aí cautela, né? Não ter muita ganância e tentar procurar na baixa. Enfim, né? Essas são aqui as melhores ações da bolsa, o best de Barsi, mais aqui as commodities no meu entendimento. Então, nós temos o comportamento aqui de amarelo do Ibov, tá? De 2008 no topo aí das commodities e o SP500, para você ver o comportamento diferente, né? Aqui ao longo dos anos nós tivemos aquela crise onde praticamente, né, o setor imobiliário dos Estados Unidos estava em crise, juntou com o setor de commodities, então a gente vê que às vezes as crises juntam um com a outra. O Brasil foi mais impactado pelas commodities, então caiu bastante, deu uma recuperada, depois as commodities ainda ficaram na baixa, né? O Brasil ficou bastante tempo aqui lateralizando, os Estados Unidos ainda se recuperando também lá da crise da bolha, né? E aí começa a alta infinita para eles, mas nós continuamos na baixa, as commodities também não tiveram um impulso e também a nossa economia, que a política atrapalhou demais, né? O governo não estava fazendo um bom trabalho e as ações simplesmente nesse período aqui de 2008 até 2016 caíram 44%. Então você imagina você ficar esse período todo e ter uma queda de 44%. É óbvio que você só teve essa queda se você comprou no topo e parou, né? Não fez mais nada. Se você deu umas outras compradas aqui, você foi diluindo essa queda, mesmo assim você sofreu bastante, né? Foram quedas aí acentuadas. Bom, e por que que o SP500 subiu tanto, né? A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, um ponto que a gente tem que levar em conta é que nos Estados Unidos a inflação é sempre menor, mesmo hoje com uma inflação muito acima da média deles de 8.000%, nós estamos com 11,3%, né? Enquanto em 2021 foi 2,6% e nós 6,1%, e é sempre assim. Eu não vejo, é impossível, eu acho, você pegar um conjunto de 3 anos e ter uma inflação maior nos Estados Unidos. Eu acho que não existe, provavelmente, né? Então, a inflação sempre está maior lá. Então, isso aqui ajuda. Olha só, vendo na moeda local cada desempenho aqui, você vê que diminuiu muito. De 200 e tantos aí por cento foi para 62, ainda assim, obviamente, né? Uma grande diferença aqui.
mas você vê que o dólar ele faz parte da tese de quem quer investir no exterior, né? Então, para ser mais justo, que em 2022 eu não acho que começa a cair as commodities, então talvez nós tenhamos mais similar aí a 2007 do que exatamente a 2008, quando começou a cair as commodities. Mas olha só, em 2007 a bolsa estava bombando para cima, né? E veja a bolsa nesses anos aí, tá meio que cambaleando ainda, então já começa um comportamento diferente, a bolsa está barata, embora as commodities estejam em alta, né? Então a gente vê que depois desse 2007 aqui, quem manteve as ações conseguiu uma valorização de 151% aqui no Ibovespa, mais no exterior, depois de um longo período aí também da crise, conseguiu uma valorização gigante mesmo com essa queda aqui recente, né, do dólar e também das cotações do exterior. Quem comprou exatamente no fundo, olha só, as compras feitas nos fundos sempre tem um desempenho muito melhor, né? A gente vê 200% aqui no SP500 e também 177 aqui no Ibovespa, né? Mas a boa notícia é que você entendendo um pouquinho do ciclo das ações, dos setores, comprando na baixa e principalmente tendo paciência, você consegue superar esse Ibovespa. E quanto melhor você fizer as análises, mais você vai tirar a distância desse Ibovespa. Então vamos pegar o pior período aqui do Ibovespa, né? Juntando aqui crise de commodities e também o governo fazendo besteira. Petrobras aqui de azul, queda por commodities muito forte, commodities ainda ruins sofrendo e política demais. A intervenção de preços sofrendo com a empresa, né? Além da intervenção de preço, que foi a pior coisa de todas, foi essa intervenção de preço, pior que o crise dos commodities. E nós tivemos também caso de corrupção, nós tivemos o exterior processando aí a Petrobras, então o investidor apanhou de tudo quanto é lado, sofreu demais, menos 85,8%. É bizarro isso aqui, né? Então, assim, quem investiu na Petrobras, como eu, teve que ter uma paciência de Jó aí, né? É por isso que hoje eu tenho esse tipo de comportamento aí. Então, já fica uma lição que a política é muito perigosa em relação a algumas estatais e fica confirmado com a Eletrobras, né? Um desempenho bom, era uma boa empresa para se investir, né? Historicamente, e aí a derrocada com a tal aí MP que ferrou aí o setor elétrico parcialmente, né? Porque quem ferrou mesmo foi a Eletrobras. A Eletrobras se ferrou de uma forma incalculável e ela fica nessa pindaíba aqui por muitos anos, né? Foi se recuperando mais ao longo do tempo. Foi um investimento aí destruído, né? Por conta da política, né? Então a Eletrobras foi extremamente prejudicada. Mais um ponto que a gente não deve ignorar. Empresas do setor público têm que ter um preço melhor para você investir. Como a Copel, né, ainda não iniciar aí o seu projeto de turnaround, de realmente ficar uma empresa buscando eficiência, olha aí, ficou com menos 8%, aquela empresa meio, mais 8%, aliás, né, aquela empresa meio, mais ou menos, né, não era tão interessante assim, mas era uma boa empresa, mas não era a Copel de hoje, vamos assim dizer, né. Então, assim, a gente sempre tem que entender aí o momento de cada empresa, né? A gente vê aqui a CPFL, olha só, não era uma empresa muito legal. Quando que ela virou legal? Mesmo assim, ela fez 60%, né? Vamos destacar que ela teve um processo legalzinho aqui nesse passado. Mas quando ela realmente ficou legal? Quando a State Grid assumiu aqui, um pouquinho depois desse gráfico aqui, assumiu, e aí as coisas começam a dar muito melhor para a CPFL, né? Se transformando numa empresa muito melhor do que ela era aqui. Então a gente sempre tem que ver o que está acontecendo com as empresas. A gente vê o Santander, olha só, 35%. Então foi um perigo quem comprou aqui no topo, né, no Oba-Oba. Depois a empresa ficou muitos anos aqui lateralizada porque não tem como, né, as ações não uma hora acompanham a economia. Se a economia está indo ruim, as ações vão ir ruim. Então elas ficaram aqui muito tempo lateralizando. Se você tirar uma foto a partir daqui, ela andou praticamente aí acompanhando um pouquinho acima do Ibovespa, né? Então, esse aí foi um comportamento na maioria dos bancos, na verdade. Tive aqui o Banco do Brasil de queda, né, de 7% nesse período, uma alta aqui, estava acima do Ibovespa, e depois também uma queda aqui mais acentuada, lateralização fortes, né? Eu fui acionista do Banco do Brasil esse período todo aqui, e, cara, é um banco interessante, né, para a gente comprar nas baixas, né? No meu entendimento que ele até está numa baixa, né, mas é sempre bom ter cautela. Ano político, nunca devemos esquecer. Então você vê, esse foi o comportamento aqui dos bancos, que não tem como eles descolarem por muito tempo do Ibovespa, eles acabam aí acompanhando. E aí nós temos as seguradoras, não temos tantos para ver, então vamos ver a Porto Seguro, né, com uma queda aqui no início, o humor do mercado, e depois ela sobe aqui bastante, né, um desempenho fantástico de 107%, né.
Então, essa aqui foi a Porto Seguro. E um ponto que não pode ser ignorado é em relação ao PL, né, o preço sobre o lucro das ações. Em 2008 estávamos aí com PLD 15, 16 às vezes, e agora nós estamos com PLD 5, tá? Então, nós estamos aqui num momento onde as commodities estão sim no topo, porém uma queda vai ser menos sentida, né? Por conta que o mercado está mais aí precavido em relação a isso, né? Os preços estão mais baratos, não é aquele oba-oba que nós tivemos aqui, nós na verdade estamos em algumas quedas aí por conta de vários ruídos. Os ruídos servindo para deixar a bolsa barata em plena alta de commodities. Então isso aí também vai amortizar um pouco alguns possíveis problemas de queda de commodities, possível problema aí político. Na Sanepar, que o principal ponto que a gente tem que olhar é crise hídrica, né, e intervenção política por ser uma estatal, né? Então olha só, menos 65% está num período aqui de 3 anos, janeiro de 2013 até janeiro de 2016. Então, menos 65% e meio. A pessoa ficou 3 anos e teve só quedas. Não tem essa moleza agora de lateralização, não, só queda. A pessoa teve paciência de comprar aqui no fundo de 2016, ela teve uma valorização de 573% mesmo com essa queda. Então, o que pode acontecer com alguns, o que acontece é que quem comprou aqui no topo fica um pouco impaciente ao ver essa queda toda aqui, mas acontece, né? Eu entrei bem pouquinho nessa ação e dei azar pra caramba no dia que eu entrei aqui em novembro, tá? Dezembro, se eu não me engano. Foi assim, uns 2 dias depois a AGEPAR veio e mudou a regra do reajuste. Aí realmente sacaneou, depois veio a crise hídrica que pegou feio em abril. Como eu tinha bem pouquinho, eu fiquei só olhando, né, as ações despencarem, tá? E eu fiz aquela tese que eu narrei o ano inteiro de 2021, que eu compraria depois, no fim do inverno ou depois do inverno, porque provavelmente a crise hídrica estava com cara que fosse acabar. Isso aconteceu, então eu comprei aqui e aqui, compras certeiras aqui que eu fiz, né? Mais um pouquinho aqui em janeiro, onde ela deu uma mínima também histórica aí. E foi exatamente nisso que eu fiz um PM muito bom, que eu consigo hoje estar no lucro com essa alta da empresa. Só que se me perguntassem o que iria acontecer com a ação, fim da crise hídrica, eu imaginava que fosse subir um pouco mais. Não subiu? Paciência, eu continuo com todos os fundamentos dela na cabeça para ter essa perspectiva de alta no futuro. Então tem que ter paciência, né? Mesmo que ela não tenha subido, eu confio no longo prazo, já estou no lucro, e se não tivesse, não tem problema. O PM, na verdade, nosso, eu sempre digo que não importa o nosso PM, não importa para onde a gente acha que a ação vai, para onde eu acho que ela vai. Eu acho que em algum momento ela vai subir, então essa é a minha ideia. Então, falando da Transmissão Paulista, olha o comportamento dela. Quem comprou aqui em 2008, ela praticamente ignorou, né, a crise das commodities, subiu bastante, né? Porém, a pessoa comprou aqui em meados de 2012, no fim de 2012, despencou a ação, né? Ficou até 2015, onde ela começou uma recuperação, e aí em 2016 finalmente se recupera. Então a pessoa ficou aqui 3 anos, pode ter ficado nesse vale gigantesco de queda, tá? Ou comprando no fundo e esperando bastante. Então isso aqui são anos, eu tô falando de 2013 a 2015, a ação no fundo, né? Por que isso? A MP, né, das elétricas, que ferrou as empresas de energia, e algumas inseguranças aqui em relação à RBSE, se ia sair ou não, e aí saiu e a ação começa a subir infinitamente, né? Aí a gente sabe todo o projeto dela, que ela usa esse RBSE para investir, não para mais de dar resultado positivo. É uma empresa aí de altíssimo sucesso a longo prazo, mas muitas pessoas saíram no prejuízo da empresa por não ter paciência, né? Não existe ação que não exige em algum momento paciência aí do investidor, tá? Na sequência nós temos o Banco do Brasil. Já o Banco do Brasil vai seguir a economia, então ele sofreu sim com as commodities, mas depois foi recuperando, ficou um longo período de lateralização, depois caiu aqui no fundo em 2016, com o cenário econômico e político brasileiro, e aí uma recuperação muito significativa, e essas oscilações pela pandemia, né? Aí vocês já sabem, esse histórico aqui recente, a empresa se recuperando, surpreendendo o mercado com uma belíssima eficiência, mas você vê que o Banco do Brasil também exigiu uma paciência aqui de Jó, né? Praticamente aqui de 2009 até 2017 aí foi um sofrimento aí terrível das ações. Então, Bolsa de Valores é paciência. Então nós vimos que muito dificilmente a Bolsa vai cair valores aí muito grandes, nós estamos muito mais baratas em termos de PL e tudo mais. Nós vemos o comportamento de algumas ações, Transmissão Paulista e Sanepar vão ter um comportamento aí um pouquinho diferente em relação à economia, às vezes ela dá uma descoladinha, outras elétricas vai seguir esse mesmo caminho aqui. Sanepar aí bastante vinculado ao risco político, assim como qualquer empresa estatal e também a crise hídrica.
E também qualquer empresa não está livre aí de risco político, mesmo as não estatais. Nós vemos aqui o Banco do Brasil e o comportamento dos bancos vão ser muito similares, muito ligados à economia, e commodities em crise puxa a economia brasileira para baixo. O Brasil é muito commodity, né? Vale, por ser diretamente vinculada à economia, vai sofrer bastante, e ela tem alguns riscos aí específicos, e ela está trabalhando muito em relação a isso. Eu confio bastante aí que ela vai solucionar, não ter mais tragédias como ela já teve. E nós vimos que o SP500 pode ser uma diversificação interessante aí ao Ibovespa, e também entendemos que a gente consegue superar o Ibovespa escolhendo boas ações em bons momentos e tendo, como sempre, paciência. Então deixa seu like e um comentário aí. Você tá com alguma ação que você está impaciente com ela? Reflita muito bem antes de tomar a decisão errada. Um abraço.